Pessoal, a cultura do algodão, ela é da família Malvaceae, talvez a família, junto com o café, né? O café não é da Malvaceae, logicamente, mas se a gente pensar nas culturas que nós vamos ver a partir de agora, que é o café e o algodão, nós estamos saindo daquele espectro das gramíneas e das leguminosas, e nós já estamos chegando a novas famílias que apresentam características bem interessantes. No caso dessa família, a família Malvaceae. Toda a malvácea tem como característica principal a presença de folhas de aspecto coriáceo, que tendem a ser folhas mais palmadas, como se fosse uma mão aberta, mas logicamente sem haver folíolos, né? É uma folha íntegra, mas que você consegue perceber algumas nervuras principais, e a folha, como eu falo que ela é coriácea, é quando você pega ela na sua mão e tenta dobrar, ela tem um aspecto um pouco quebradiço. Até o som que ela faz é o som que lembra algo se quebrando. E é uma folha bastante resistente. A planta do algodão também tem o aspecto de apresentar algumas pilosidades, o que é uma característica das várias plantas malváceas, tá? Então, eu estou aqui tocando em um ponto, tocando num assunto, para que a gente possa entender quais são as propriedades de uma família frente ao tipo de planta que nós temos, né? Por exemplo, as propriedades do café são propriedades muito distintas, muito particulares, porque nós temos a família própria. A do algodão também são distintas, são particularizadas. Quando a gente vai para gramíneas, por exemplo, a gente percebe que existem muitas similaridades. A gente estudou duas gramíneas até agora, né? Nós estudamos o milho e a cana. E a gente percebeu que, em termos fenológicos, elas são bem parecidas, né? Então, aqui a gente está trazendo informação para vocês que, por ser uma malvácea, o algodão já tem algumas características bem legais ali para a gente poder considerar. O nome da espécie é Gossypium hirsutum. A origem do algodão é uma origem mais, podemos dizer, disseminada no mundo. Nós não podemos dizer que existe apenas uma origem. Existe, por exemplo, origem, ou melhor, centro de domesticação, não dá nem para falar em centro de origem americano, o centro mesopotâmio. Esse centro mesopotâmio, para quem não conhece, é o Oriente Médio, é ali onde fica Iraque, Irã, Israel, né, aquela região toda. E também a gente tem um centro norte-africano, onde fica Etiópia, Eritreia, onde fica Sudão, Sudão do Sul, a parte ali mais oriental da África, mais junto ali também ao Oriente Médio. Inclusive, cada centro de domesticação desses que eu estou falando para vocês traz características bastante específicas para a fibra do algodão que está sendo gerada. A depender do centro, nós temos uma fibra um pouco mais grossa e resistente, e a depender do centro, a gente tem uma fibra mais fina, mais delicada, para fazer também roupas especiais. No caso do algodão, a gente não está de olho em um fruto propriamente dito. Eu não estou de olho numa semente propriamente dita. Eu estou de olho justamente nesta pequena figurinha que nós estamos vendo aqui, que perfaz praticamente o campo inteiro, que é a pluma do algodão e a fibra do algodão. Tá? Não significa que a gente não aproveite outras coisas da planta. Claro que a gente aproveita, e quem trabalha com bovinocultura sabe disso. A gente aproveita o farelo do caroço do algodão. E podemos aproveitar o caroço do algodão também para fabricar óleo. Agora, o que veio a ser o caroço do algodão? O que vocês estão vendo aqui na tela é justamente o que a gente chama de caroço. Só que no centro da tela, nessa placa de Petri, a gente tem sementes, entre aspas, tá? Tratadas. Não é que estejam neste momento tratadas com algum tipo de fungicida, com algum tipo de substância química que viabilize a condução da cultura dentro de uma determinada condição. O que a gente tem ali é a pulverização das sementes com grafite. A grafite para quê? Essas sementes são muito pequenas mesmo. E aí, os discos das semeadoras, apesar de nós termos discos para algodão, estes discos são de um tamanho padronizado, não poderia deixar de ser,
Só que as sementes não são de um tamanho padronizado. Existem sementes menores, sementes um pouco maiores. Então, a possibilidade da gente ter uma certa perda dessa semente na hora de se plantar é muito grande. Então, para dar uma homogeneizada nesta situação, a gente trabalha com grafite ou trabalha com algum outro polímero para deixar estas sementes todas praticamente com o mesmo tamanho. Tá? E também, logicamente, junto a este grafite, a gente pode trabalhar com tratamento de sementes, inevitável. Aliás, o tratamento de sementes é uma das artes que o agricultor deve fazer justamente para defender a planta de doenças fúngicas de princípio de ciclo e até mesmo para defender de nematóides, uma vez que, apesar da planta de algodão ter uma raiz de caráter mais pivotante, a gente percebe certas fasciculações, que são os pelos radiculares ou radicelas, que podem ser atacadas por nematóides. Então, a gente pode exercer o tratamento dessas sementes também com nematicidas, justamente para ajudar aí o princípio da cultura, pelo menos até por volta de uns 30 dias, 35 dias após o plantio, tá? A semente, quando ela é retirada da pluma, ela tem esse aspecto marrom aqui. Só que depois que nós fazemos a limpeza. Por quê? Na verdade, quando a gente abre a pluma do algodão, essa aqui de cima, ó, a gente chega a esta semente aqui, que parece que ela tem um certo mofo, né? Parece que ela tem ali umas fibras, mas na verdade são fibras de algodão, não é mofo não. Apesar de ser um pouquinho branco, parece que é meio mofado, mas não é. É a fibra do algodão, tá? O que acontece? Vamos pensar num fruto convencional, uma maçã, por exemplo, que não é bem um fruto, botanicamente falando, mas a gente pode fazer uma análise similar, né? A maçã tem aquela parte mais carnosa dela, que advém da flor. A parte mais centralizada, onde a gente encontra até uma linha de separação, a gente encontra de verdade o fruto, e aí a gente chega naquela sementinha preta. Ela é muito parecida com a semente do algodão. Só que lá na maçã, toda aquela parte de endocarpo, mesocarpo e pericarpo, ela é mais granulada. Granulada porque ali nós temos os grânulos de amido e também nós temos alguns sólidos solúveis que tornam o fruto mais adocicado. O fruto do algodoeiro é a fibra. Então não é algo sólido, assim, totalmente sólido. O que se torna sólido, na verdade, é a fibra. A água simplesmente evapora. Evapora por uma ação necessária para que a fibra se consolide. Então, tudo que sai aqui dessa semente, essas fibras todas, formam o fruto. E o mais interessante é que, além de gerar a proteção a este fruto, ou perdão, a esta semente, além de gerar essa proteção, estas fibras, elas também permitem a nutrição dessa semente em alguns casos. As fibras mais próximas aqui dessa semente chamam-se linter, que é uma fibra bem pequenininha, como se fosse uma penugem, bem assim, rala. Esta semente que está aqui do lado chama-se semente deslintada. É a semente já beneficiada, já limpa, pronta para ser processada e virar isso aqui, ó. Essa semente. O linter a gente consegue aproveitar para alguma coisa. A gente pode fabricar, por exemplo, tecidos que não sejam tão nobres assim. Sacarias, bags, desde que a gente não tenha, logicamente, a mistura com tecidos sintéticos, como é o caso do poliéster, né? Aliás, o poliéster é uma dos tecidos sintéticos que promoveu a decadência do algodoeiro, infelizmente. Já conto para vocês essa história daqui a pouquinho. Mas o linter ele é utilizado para esses tecidos menos nobres. A fibra como um todo, ela sim é separada por espessura de fibra, homogeneizada, e a partir dali a gente tem a fiação dessa fibra, a transformação da fibra, que é uma fibra mais composta, numa fibra única e contínua, que são as linhas. E aí a gente consegue fazer as costuras, consegue trabalhar os tecidos, consegue fazer mil coisas com o algodoeiro, né?
Aliás, a cultura do algodão, na história da humanidade, ela está presente desde a época dos egípcios. E é justamente essa fibra natural que permitiu a confecção das roupas para os seres humanos ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios. Hoje o algodão está presente desde as roupas mais finas e caras até as roupas mais baratas, as roupas que são vendidas aí no comércio popular. No entanto, a gente não pode dizer que essas roupas que são vendidas mais em comércio popular, diga-se de passagem, C&A, Renner, Riachuelo, até mesmo o varejão Oba-Oba não, desculpa, Aqui Agora, né, que são de roupas aí mais baratas, tem um pouco de algodão, sim, naquela camiseta, por exemplo, nesta camisa, num short, mas é muito mais tecido composto com poliéster. O que é o poliéster? O poliéster é um tecido sintético que advém do petróleo e que pode vir também do processo de esterificação de óleos vegetais. Então, posso produzir uma fibra sintética quase como se fosse algo semelhante a um plástico, que também é um processo de esterificação, a partir, por exemplo, do óleo da soja, do óleo da canola, de óleos vegetais de modo geral. A gente só não faz porque o petróleo ainda é um recurso abundante, embora esteja ficando caro, claro, mas é um recurso abundante. Então, a gente esterifica este petróleo, transforma ele numa fibra bem pequena, e aí nós fazemos as nossas camisas, camisetas, roupas, tecidos de várias densidades, desde os tecidos mais levinhos, que é aquela malha fria, que encaixa bem no corpo, até aqueles tecidos mais grosseiros, tipo uma calça jeans também é feita de poliéster em alguns momentos, misturado com lycra, enfim, nós temos várias aplicações, portanto, desse poliéster. E o poliéster é muito barato, muito barato. Se a gente pensar na comparação com a fibra natural do algodão, você tem ali uma redução de custos de 70%, 75%. E foi isso que fez com que o algodoeiro saísse do Paraná. Antigamente, até a década de 80, princípio da década de 90, o Paraná era o maior produtor de algodão do Brasil. O maior produtor do mundo, até então, era os Estados Unidos. E ainda eles têm uma produção bastante significativa, né, na região ali sudeste do país, próximo ali à Flórida, né? Mas a gente pode dizer que o Brasil tinha no Paraná um grande hub de produção. Ainda hoje existem poucas fazendas, coisa aí de, no máximo, 200 hectares, é pouco, bem pouco mesmo. Hoje a produção está mais concentrada nos estados de Mato Grosso, Bahia, sul do Pará, foi mais para o norte, está chegando até no Maranhão agora, né? E é uma produção que tende a vir após a produção da soja. Geralmente é mais uma cultura ali de meio de ano, uma cultura entre os meses de de maio, junho, julho, agosto, né? Essa é a época mais proeminente de plantio, mas geralmente o algodão pode ser plantado também na primeira safra, não há problema. Então, o Paraná, eu até me lembro, quando eu era criança, eu vim aqui para o Paraná, morava em São Paulo, a gente veio para uma cidadezinha pertinho ali de Umuarama, chamada Brasilândia do Sul, pertinho de Alto Piquiri também. Meu tio morava lá e ele era safrista de algodão. Então ele morava na cidade e ia para o campo para colher algodão. E eu pude colher algodão. Quando tinha lá os meus 5, 6 anos, era tudo muito divertido, né? Só que aquela cena de ter várias pessoas colhendo algodão já não existe mais, né? Antigamente era mão de obra humana, antigamente o exercício de mecanização era muito mais pautado para plantio, tão somente com tratores e semeadoras adubadoras. A questão também de pragas, todas elas controladas com organofosforados, que eu até vi a nuvem daquele organofosforado, não sabia que se tratava daquilo, óbvio, né? Mas aquela nuvem sobre o plantio, uma coisa até estranha de se ver na época. O problema era o bicudo e continua sendo o bicudo. E quando chegou o poliéster e as fibras chinesas, principalmente ali na primeira metade dos anos 90, e quando a soja também chegou no Paraná, o algodão deixou de ser plantado. Ficou muito caro trabalhar com o algodão, porque a maioria estava se direcionando para as lavouras de soja, a mão de obra já estava ficando escassa no campo, e o custo de oportunidade para a cultura da soja era mais atrativo que para a cultura do algodão. Então,
Acabamos com o algodão aqui no Paraná, ou pelo menos reduzimos a esses patamares que nós temos hoje, mas mesmo assim o Brasil não deixou de plantar algodão. Na verdade, eu digo para vocês que o algodão tem sido redescoberto aos poucos, principalmente ali no centro-oeste, norte e nordeste. Até porque por ali nós já temos várias indústrias de fiação, nós já temos um mercado muito cativo na Europa, um mercado muito cativo nos Estados Unidos. A grande questão é que com essa pandemia, infelizmente, as pessoas estão deixando de comprar roupa, né? Deixando de comprar o principal produto que é produzido pelo algodão. Então, o algodão está ficando muito estocado, as bobinas estão ficando muito estocadas, as fiações estão trabalhando com capacidade ociosa. Esse cenário provavelmente se reverte a partir do ano que vem. Mas para esse ano, o algodoeiro tem sofrido um pouco em termos de preço pago ao produtor. Mas ainda assim é uma cultura rentável, uma cultura que gera boas divisas ao produtor, que tem aplicações diversas além da questão da fibra, que a gente vai contando aos poucos ao longo da disciplina, tá? Olha o que eu falava da folha, né? Na verdade, neste momento da planta, a gente chama de plântula, lógico, quando ela está começando a nascer, e lembrando que o tempo de emergência dessa plântula não passa de 10 dias. Se você faz a semeadura hoje, daqui a uns 10 dias, com certeza o que você vai enxergar é pelo menos isso aqui, ó, essa fase do meio. E aqui a gente tem um formato de folha, que são as folhas primordiais, chamado de riniforme, porque lembra realmente rins. É o formato riniforme. É uma planta dicotiledônea, é uma planta que apresenta, então, os seus cotilédones, só que eles são cotilédones hipógeos, eles ficam até certo ponto ali na subsuperfície, e depois é que eles evoluem para a superfície, praticamente em conjunto com as primeiras folhas. Ela é uma planta ereta, anual ou perene, só que para o nosso caso ela é mais anual. Bom, mas perene quanto, professor? Tem árvore, por exemplo, de algodão? Não que tenha árvores de algodão. É uma planta arbustiva. No caso das plantas anuais, elas alcançam ali por volta de 90 centímetros, 80 centímetros, algumas 1 metro, 1,10 m, depende da cultivar, logicamente. Aquelas que são perenizadas, que ficam aí por uns 2 anos, 3 anos produzindo, elas assumem o aspecto arbustivo, podendo chegar a 1,50 m de altura, né? E neste caso das plantas perenes, a gente só percebe o cultivo delas mais ali para a região da Ásia. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente não tem plantio de planta perene, não. Até porque a produtividade dela não é uma produtividade, se a gente parar para pensar, poxa, ela vai produzir o ano inteiro? Não. Ela demora uns 6, 7 meses para se estabelecer vegetativamente e a partir daí ela começa a produzir algumas plumas. Só que não é uma produção, podemos dizer, carregada. Não é isso que acontece. A gente tem inflorescências na planta que ela acaba produzindo uma agora, uma daqui a 4 semanas, uma daqui a 8 semanas. Então é uma produção muito lenta, mas o algodão é de boa qualidade, a fibra é de boa qualidade. Quando a gente vai, por exemplo, para os homens, principalmente, conhecem isso, né? As mulheres conhecem mais em roupa de cama, os homens conhecem mais em camisa, né? Em roupa assim mais social. Quando a gente chega numa loja e a moça apresenta para nós uma fibra 100, fio 100, é de um algodão mais empobrecido, pode até ter resto de linter ali, porque é uma fibra mais grosseira, amassa muito mais fácil, a resistência dela pode ser boa, mas é uma roupa que até incomoda, parece que você está vestindo, sei lá, uma roupa de papel, né? Aí ela vai te apresentando fio 200, fio 300, fio 400, aí você vai gostando, né? Vai experimentando, vai caindo melhor no corpo, aí ela te dá um fio 1000, fio 1000, fio 1200, que são os melhores. Cai de um jeito, imagina a cena, aquela camisa cai no seu corpo que dá para ver as curvas do seu corpo.
Tá, não é uma imagem muito bonita de se ver, principalmente no meu caso, né? Que a gente tá um pouquinho rechonchudo. Mas cai muito bem. E é uma fibra que permite a respiração com o meio, a troca de calor com o meio. Aí, claro, a resistência dela perde um pouco, porque é uma fibra muito fina. Então você compra uma roupa que se assenta muito bem, só que ela não resiste tanto quanto um fio 100. Tá, resiste o quanto então, professor? Resiste talvez um ano e pouquinho. Não é que ela botou, rasgou, não é isso. Ela resiste por um ano e pouquinho. Só que a fio 100 pode ter 4, 5, 10 anos, você vai encontrar aquela roupa ali do mesmo jeito. Aí, ela vai te dizer o preço, né? Você está seduzido por aquela roupa. Ou as mulheres estão seduzidas por aquele lençol, sabe, confortável, sedoso. Aí ela te dá o preço. Ah, esse conjunto aqui custa R$ 2.650. Aí você fala, o quê? Mas nem a pau, me dá o fio 100 aí que eu me viro. Custa muito caro mesmo. Mas tem um nicho de mercado cativo, né? Por mais que a gente pense que o brasileiro, o Brasil como um todo, é composto por um povo um pouco mais pobre, um pouco mais batalhador, que tem uma faixa salarial mais baixa, existem algumas pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor. Então, elas têm mercado cativo, lógico, essas roupas servem para elas. E aí você vai nas lojas de shopping, por exemplo, aquela Homem S.A. Aquela Homem S.A. é uma maravilha de loja, mas eles têm roupas caras porque investem nessa questão da qualidade do fio. Assim como você vai numa Brooksfield, você pode ir em qualquer outra marca por aí, tem outra Forman, não é a For Boys, For Girls, não. Forman que chama. Ela também tem umas roupas de qualidade, né? Desse fio. Então, é tudo por conta da espessura do fio. Quanto mais alto for esse número, menor é a espessura. Então, ele é um fio mais maleável. O tecido se torna maleável também. Se você pegar a tua camisa, fizer esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, e começar a você perceber que a massa, então é porque é pelo menos um fio 200 para baixo. O que não é ruim, logicamente, mas também não é tão confortável assim. Podemos dizer, é uma roupa intermediária. As melhores, que ainda estão dentro do nosso poder aquisitivo, chegam a ser fio 400. Daí para cima, só a cara da riqueza mesmo. Não tem o que fazer. Em termos de descrição botânica ainda, tá? Raiz principal vai ser cônica, é pivotante, profunda e com um pequeno número de raízes laterais, secundárias, que tendem a ser grossas também. As pilosidades da raiz, quando eu falei que há a possibilidade do ataque do nematóide, é mais no princípio da cultura, porque depois, mesmo o nematóide ou qualquer outra praga de solo, ela não vai encontrar facilidade para poder consumir a raiz, porque ela é muito fibrosa, tá? Vejam aí o quanto que nós podemos ter o aprofundamento. Este aprofundamento com 50 dias pode chegar a algo aí em torno de 60 centímetros, 70 centímetros, até 80 centímetros. Elas se aprofundam bem. Não é esperado que a planta de algodão sofra com estresse hídrico, a não ser que nós tenhamos um solo mais adensado, logicamente. Mas a zona efetiva de absorção fica aqui por volta dos 40 centímetros. Então, cabe a nós fazer a verificação com os penetrômetros ou com equipamentos diferenciados, o quanto nós temos ali de adensamento de solo e promover o preparo de solo adequado para que esse adensamento não promova uma concentração de raízes mais superficializada, que pode prejudicar o desenvolvimento da cultura como um todo. É uma planta de porte ereto, e aqui a gente percebe mais uma planta de final de ciclo, tá? É um hábito da planta perder todas as suas folhas mais em final de ciclo, tá? É uma planta que vai apresentar diversas inflorescências, e as inflorescências sempre estarão na articulação do caule para a sua ramificação. Aqui nessa imagem que eu estou colocando a mãozinha, fica mais claro aqui também, né? Quando a gente tem, então, a ramificação, o botão floral fica pertinho da ramificação, mais ou menos o mesmo esquema
do pecíolo da folha de mandioca e em cima do pecíolo eu tenho a gema. Não sei se vocês se lembram disso. No caso da mandioca, logicamente, é aquela gema que vai dar origem a uma nova parte aérea ou a uma raiz, considerando ali a questão do plantio dessa rama de mandioca. No caso do algodão, não. No caso do algodão, ele vai gerar necessariamente as nossas folhas. Tá? Oh, perdão, folha não. As nossas plumas, que recebem nomes diferentes. Enquanto nós não temos a pluma formada, que é essa coisa branca que vocês estão vendo aqui, essa fibra, que não é exatamente branca, tá? Ela tem uma tonalidade mais próxima do branco, mas ela tem ali certas sujidades, ela tem ali alguns resíduos de folha, que vai fazer com que a fibra fique um pouquinho mais cor creme, mas majoritariamente tem essa tonalidade mais clara, né? Quando nós temos a flor, não há outro nome, é flor do algodoeiro, ponto. Quando nós temos a fecundação, a partir daquele momento nós temos o que a gente chama de maçã. Maçã do algodoeiro, porque realmente o aspecto lembra uma maçã. Pegar uma maçã na sua frente, basicamente é uma maçã se formando. Tá? E ali a gente percebe que essa maçã ela vai ficar fechada por muito, muito tempo. Vai ficar fechada. Por quê? As fibras estão começando a se liquefazer. O que são essas fibras, afinal? Essas fibras são carboidratos, alcanos principalmente, longas cadeias de carboidratos com carbonos um atrás do outro. E geralmente esses carbonos eles são formados da seguinte maneira. A gente tem ali os fotoassimilados, eles são direcionados para a flor fecundou, esses carboidratos, glicose, frutose geralmente, eles vão se alinhando um do lado do outro, se polimerizando. Então nós temos monossacarídeos que formam oligossacarídeos. Os oligossacarídeos vão formando cadeias de polissacarídeos. E cada fibra é uma cadeia de polissacarídeos. Só que ela está muito hidratada. No comecinho ela está muito hidratada. E aí, aos pouquinhos, quando a planta vai senescendo, o efeito do sol também, da temperatura, essa água vai evaporando e o que resta é a fibra que vai se solidificando, até o ponto dela se transformar na fibra do algodão. E aí chega o momento em que essa maçã abre. Abriu a maçã, a gente já não chama mais de maçã, a gente chama de capulho. E a gente vai conduzir o capulho do momento em que ele abre até o final, que vai demorar mais algumas semanas, coisa rápida. E aí sim a planta vai ter esse aspecto totalmente seco, né? Não é que a planta está morta, a planta simplesmente secou, porque ela perdeu umidade para finalizar a maturação da fibra e também para transferir as últimas reservas para a base desse capulho onde se encontram as sementes. E aí a gente tem a formação da fibra como a gente já viu, a gente já conhece. Tá? É um caule mais lenhoso, isso é o que dá a garantia da planta do algodão permanecer ereta. As alturas são variáveis, como eu demonstrei para vocês, mas geralmente fica por volta dos 90 centímetros. Nós temos ramos vegetativos que são laterais e ramos frutíferos que também são lateralizados, que é o que a gente chama de extra-axilar. Nós temos 4 ramos vegetativos na base, de 4 a 5. Estes ramos vegetativos tendem a não produzir maçã e capulho. E aqui em cima, nós temos ali 6, 7, 8 ramos que podem produzir essas maçãs e esses capulhos. Cada planta geralmente conta aí com 6, 7 capulhos, mais ou menos. Porque nem todos serão fecundados, nem todos terão sucesso nesse processo. A fecundação é cruzada, é uma planta de polinização aberta. As folhas tendem a ser pecioladas, cordiformes, consistência coriácea ou não. O que é uma planta cordiforme? Ou, perdão, uma folha, né, cordiforme. Essa folha cordiforme significa dizer que ela tem uma uniformidade na coloração. É uma coloração esverdeada, tende a ser um esverdeado não tão vivo, é mais escurecido, é bem verdade. E as folhas elas podem ser recortadas também.
Só que na maioria dos casos elas são folhas inteiras, mas no caso de serem folhas recortadas, a gente tem de 3 a 9 lóbulos, geralmente 5 lóbulos é o mais comum, tá? Eis a folha aqui. Essa aqui é uma folha recortada, tá? Aqui temos a flor, vocês estão vendo que a flor, ela deriva de uma derivação da ramificação. Então, essa ramificação aqui, ela está plugada, por exemplo, no caule. Poderíamos ter uma flor aqui? Sim, é possível. Mas, geralmente, as flores vêm aqui numa segunda derivação de ramificação. E aí ela aparece desse jeito aqui, com essa coloração branca, mas também nós temos a variação das flores para algo rosáceo ou até mesmo arroxeado, depende da cultivar. E o que eu falava dos 5 lóbulos, né? Aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 2, 3, 4 e 5. É uma folha recortada, geralmente 5 lóbulos. E aqui embaixo nós temos a maçã do algodoeiro. Esta flor aqui foi fecundada, nós tivemos ali sucesso no processo, então ela tende a fechar, ela se fecha em si mesma. E aí forma essa estrutura que a gente chama de maçã. Por dentro, essa parte amarelada aqui que vocês estão vendo, que eu estou apontando aqui com a cruzinha, é onde nós temos a formação das sementes, tá? Só que quando você abre uma fibra, quando tem o capulho aberto, você consegue enxergar até algumas sementes, a gente pode encontrar 7, 8, 9, 10 sementes aqui dentro. Então, cada parte aqui dessa maçã são 4 lóculos, não lóbulos, 4 lóculos. Aqui a gente está vendo apenas 2, os outros 2 foram cortados, porque isso aqui é um corte transversal, tá? A gente pegou essa maçã aqui e cortou transversalmente. Então a gente está encontrando aqui 2 lóbulos, cada lóbulo consegue produzir de 2 a 3 sementes. Então, se a gente tem 4 lóbulos, há um potencial da gente encontrar 12 sementes, às vezes 13 sementes, 14. É bem variável, para falar a verdade. Em termos de massa, pode surgir uma curiosidade, né? Antes de falar de cobertura, quando a gente fala sobre produtividade do algodoeiro, e aí eu digo para vocês, olha, o algodoeiro produz 6 toneladas por hectare, hipoteticamente falando. 60% dessa massa é de caroço, são essas sementes. E só o restante, 40%, é que são fibras. Este caroço, como eu disse, é aproveitado para alimentação animal, para a composição de farelo de algodão. Ele é um alimento, podemos dizer, de caráter energético fibroso, embora ele tenha lá um conteúdo de proteína bem interessante. Ele tem ali por volta de 18% de proteína, mas não é o suficiente para caracterizar esse alimento como proteico, tá? Mas é um alimento muito bom. E também a gente pode pegar a semente, fabricar o óleo de algodão, que hoje tem sido muito aceito na cosmecêutica, principalmente pelo caráter hidratante que ele tem uma hidratação excelente, tanto que o pessoal da Avatim, que é uma empresa baiana que produz cosméticos e tem uma unidade aqui em Maringá, eles têm alguns óleos essenciais que são à base de algodão. E aí você passa na tua pele, ele tem um cheirinho, né, de outras essências, claro, mas a base é algodão, e aí ele passa na pele e fica realmente bem liso, né, semelhante ao óleo de copaíba. Eu só entendo disso porque às vezes eu vou para lá para comprar algumas coisas e as vendedoras são bem atenciosas, tá? Não é porque eu uso óleo de algodão para hidratar a minha pele, a minha cutis de pêssego, não. Não é nada disso. Vamos à frente. Cobertura de solo. Ah, do farelo ainda, né? Se eu faço a extração do óleo... Ô, professor, Oi, pode falar. professor, Ah, só uma curiosidade que o meu grupo ele cultivou o algodão no último dia de campo, ah, né? E a gente pegou uma variedade de algodão lá, aham. na verdade foi uma semente de produtor lá do Mato Grosso, a Júlia que conseguiu. E a Opa, gente percebeu que as flores as flores saíam brancas, aham. e daí, quando elas eram polinizadas, elas ficavam rosa. E aí Sim, as que não polinizavam, elas murchavam brancas mesmo, caía branca e já caía
Então, sei lá, só uma curiosidade aí, que a gente observou na nossa variedade lá, né? Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto muito legal. Realmente a planta de algodão é espertinha desse jeito. Quer dizer, esperta no modo de falar, né? Porque a gente consegue identificar isso. É mais ou menos um biomarcador que nós enxergamos também na cana, né? Lembra que eu falei que a maturação da cana é por segmentos? O terço proximal, mediano e o distal ficam amarelos. Quando o distal fica amarelo, é hora da colheita. No caso do algodão, é a mesma coisa. Ela vai ficando rosácea, arroxeada. Se ficou assim, fecundou. E, de fato, isso é comportamental mesmo do algodão. Não é só uma cultivar. Todos os algodoeiros são assim. Todos. Até vou mostrar algumas imagens daqui a pouquinho, que tem essa sua curiosidade. E isso é interessante porque, para nós, quando a gente vai fazer biometria a campo, eu imagino que vocês tenham feito isso, mas mais no caráter de curiosidade, né? Vocês viram, poxa, aqui tem, sei lá, 70% de folhas que ficaram arroxeadas, de flores, perdão, que ficaram arroxeadas. Quer dizer que 70% da polinização se deu com bom sucesso. Isso é uma estratégia que nós utilizamos no melhoramento genético. A gente verifica o quanto nós tivemos de polinização e fecundação por meio dessa coloração. Aliás, deixa eu ver onde que ela está. Aqui, ó, coloração da flor, começa agora. Tá ali, né? As anteras, as tecas, o gineceu, hermafrodita, vale dizer, os dois sexos na mesma flor. Olha lá, ó. Fecundou. Olha que bonitinho. Fecundou. Opa, eu imaginava que tinha uma outra foto mais escurecida. Mas ela fica nessa tonalidade rosácea, depois fica mais arroxeado. É bem isso que você falou mesmo. Parabéns pela observação, tá? Excelente curiosidade. Aliás, o trabalho de vocês serviu muito para o aprendizado da turma do ano passado, tá? Porque eu falava do algodão para quem está no quinto ano hoje, né? E falava muito do experimento de vocês, o que vocês estavam fazendo e tal. Bem interessante. Esse ano não tem, né? Não sei se vocês trouxeram de novo. Eu acho que vai ter mais pro. Mas não vai ter dia de campo, eu acho, né? Mas tem um grupo lá que ficou com algodão, sim, para colheita em março. Entendi. Então, vai ter. O dia de campo vai ter, claro, mas ele vai ser em março do ano que vem. A data ainda não foi definida porque a gente ainda está nesse imbróglio, né, de saber como é que vai ser o dia de campo pós-pandemia, né? Eu acho que dá para fazer, porque até o ano que vem, de repente, as vacinas estão aí, o povo está sendo vacinado, né? Mas caso não tenha, daí vai ser virtual, como as empresas têm feito agora, né? Aí vai ter o algodão, e a gente pode até visualizar o algodão na fazenda, eu posso tirar umas fotos, mandar uns vídeos para vocês, porque até, eu não sei se eles estão plantando agora, imagino que sim, mas se tiver alguma coisinha no campo, eu já consigo filmar, trazer para vocês aqui, para vocês verem, ou até eu recomendo, vocês que estão fazendo estágio no campo, né? Vocês estão indo na fazenda fazer estágio? Sim, a gente está indo. Sim, né? Se tiver o plantio deles lá, vocês podem observar também, indo lá na área, verificando como é que é o plantio. É bem fácil de identificar. No princípio do nascimento ali da planta, ela tem mais esse aspecto pequenininho aqui, ó, cortadinho. Então dá para identificar até fácil. Certo? Vamos avançando? Só voltar onde eu estava. Aqui, cobertura de solo. Tamanho de ciclo, pessoal. O algodão ele tem um ciclo variável entre 4 meses e 6 meses. 4 meses, logicamente, as cultivares mais precoces, 6 meses as cultivares mais tardias. O que eu particularmente gosto e prefiro é uma fibra de qualidade. Então eu não pensaria em cultivares tão precoces assim como eu falo para todas as outras culturas, a precocidade é uma característica que força muito o metabolismo da planta. Então você pode até obter uma boa semente, um bom fruto no final, só que a densidade desse fruto, a produção de óleo, por exemplo, não é muito bacana. E se a gente está pensando aqui na questão da fibra, e a fibra em si ela tem que ter resistência, então é preferível que a gente trabalhe com ciclos mais médio para tardio. Por falar em tamanho de fibra, só para vocês perceberem, a indústria paga para o produtor por tonelada, mas também por qualidade e tamanho de fibra.
Não tanto por resistência, mas mais por tamanho de fibra. Até porque a resistência, eles podem gerar uma fibra composta dentro ali da fiação, juntando, fazendo um blend de vários comprimentos. Mas quando a gente tem uma fibra pequena, só para vocês verem o quanto ela é pequena, né? Ela tem até 2 milímetros. Desculpe, 2 centímetros. Até 2 centímetros de fibra. É pouco. Entre 2 e 7 centímetros é o que a gente chama de fibra média. E a fibra longa, acima de 7 centímetros. Muito raro de acontecer fibra longa, tá? A maioria dos casos é a fibra média mesmo, que tem aí uma média bem ampla, né? 2 a 7 centímetros é uma média ampla. Só que as cultivares precoces, elas tendem a apresentar fibras menores, ali por volta de 2 centímetros, quando ela é colhida, por volta dos 4 meses. Então, por isso que eu digo para vocês, olha, até que a gente obtém produtividade, só que a gente precisa equalizar a questão da obtenção de massa de produção com o tamanho da fibra. Por isso é que aquelas cultivares que avançam um pouco mais do precoce acabam sendo mais adequadas, elas recebem mais insolação, recebem mais nutrientes, o metabolismo dela é mais cadenciado, e a gente consegue polimerizar adequadamente essas fibras, para formar essa fibra de modo mais certeiro, para a gente poder ter o detalhe da fibra mais resistente, inclusive, né? E em termos de cobertura de solo, vocês estão vendo aí essa imagem? Essa imagem retrata uma planta que tem lá os seus 2 meses e meio a 3 meses. Então, é uma planta que começa ali por volta dos 70 dias, já com a cobertura plena de solo, até 90 dias. Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver planta daninha antes dessa fase, que eu não tenho cobertura total, aí eu vou ter um ataque de plantas daninhas muito grande, né? É o PCPI que a gente fala, é o período crítico de prevenção da interferência. Até mais ou menos 60 dias após o plantio, a gente tem que manter no limpo. E aqui, gente, é manter no limpo mesmo, porque quando a gente fala sobre o algodão, claro que a presença da planta daninha vai ter mato competição, vai ter competição por luz, por nutrientes, etc, etc. Mas aqui a gente está falando de fibra também. Imagina o que é você ter o capulho se abrindo e do ladinho dele tem um carrapicho. Ou um picão preto. Ou uma buva, né, que solta aquela neve, aquela sementinha super pequenininha. Ou até mesmo a nossa euforbiácea da China, que sei lá o nome dela, mas chegou. E aqui em Maringá, as donas de casa têm feito plantios experimentais, né? A gente avisa, não planta, mas vai lá e planta. Fazer o quê? A sementinha dela é super pequenininha, voa com o vento. Imagina então o algodão com essas sementes plugadas ali. Você vai perder qualidade da fibra porque vai ter que ter uma limpeza ali na empresa, a retirada dessas sujidades, então vai ficar mais caro, né? O custo para a limpeza e para a produção do algodão como um todo. E uma outra questão, quando a gente tem a abertura da pluma, a gente tem que até trabalhar com isolamento de plantio. Eu vou deixar um vídeo para vocês ali no Classroom, para vocês poderem ver depois, que é o processo de colheita do algodoeiro. Nas maiores fazendas do Mato Grosso, os caras fazem o molhamento dos carreadores para evitar vir poeira para cima. E os plantios de algodão, eles são isolados por uma faixa de pelo menos uns 4, 5 metros de milho. Então tem o milho do lado, dentro do talhão tem o algodão. Justamente para evitar essa entrada de material particulado no campo para sujar a fibra. Lógico que a fibra suja, inevitavelmente. Mas se a gente tomar esses cuidados, fazer esses preparativos, certamente a gente vai se dar melhor nesse processo de colheita. Tá? Em termos de flores, como eu disse, elas são hermafroditas, são axilares. Geralmente elas são isoladas, é uma unidade por axila. Cor creme nas recém-abertas, e elas vão passar a rosácea e púrpura, como bem explanado, né, pelo Fábio, pelo grupo aí da Júlia também, né, que estavam trabalhando nesse trabalho, né? E eles podem ter uma única mancha púrpura na base interna. E a abertura se dá a cada 3 a 6 dias, claro, considerando o intervalo de florescimento que se dá por volta de 30 dias. É uma planta de ciclo indeterminado, logicamente. Então aqui a cor creme, que nós já destacamos, ela fica rosácea,
e em alguns casos ela vai ter essas manchinhas centralizadas aqui na cor púrpura, tá? Alguns casos, na maioria até dá o arroxeamento da flor como um todo. E os frutos, como eu disse, maçãs quando são verdes, capulhos quando eles estão abertos, e são cápsulas de deiscência longitudinal. O que é cápsula de deiscência longitudinal? Ela vai abrir, considerando que aqui é a maçã na minha mão, né? Ela abre neste sentido. Então eu tenho linhas longitudinais, geralmente são 4 a 5 linhas longitudinais, que abrem expondo o capulho. E ali nós temos de 3 a 5 lóbulos, que a gente também chama de lojas, cada uma, tendo 6 a 10 sementes nas cultivares mais avançadas, né? Então vamos pensar assim, uma planta que tenha lá 4 lóbulos com 10 sementes, ela vai ter 40 sementes. E a semente ela é muito mais densa que a fibra. Por isso que a gente fala para vocês que 60% da massa colhida de algodão é caroço, ou semente, como queiram, e o restante é fibra. Olha aí, ó. Nós temos a maçãzinha aqui do lado, um lanchinho delicioso para a lagarta das maçãs ou a lagarta rosada, e aqui nós temos o capulho muito bem formado. Aqui nós temos um lóbulo, 2 lóbulos, aqui do ladinho até dá para ver, ó, um terceiro lóbulo, um quarto lóbulo aqui atrás e um quinto que está na projeção ali atrás da imagem, não dá para ver, tá? E fica bem compacto assim. Na hora em que nós fazemos a colheita, o agricultor reza, pede a Deus, não chove, não chove, não chove, não chove. Porque imagina a nhaca que vai virar essa pluma do algodão com chuva. Ela vai, sabe o algodão doce? O algodão doce ainda derrete, né? Porque ele não é uma polimerização perfeita do açúcar. Mas é como se ele descesse, sabe? Ficasse uma... Sabe aquele cabelo molhado? Aquele cabelo mais enroladinho? Cacheadinho? Ele tá bem, né, bonitinho, né? Quando você molha, ele fica aquele macarrão miojo, sabe? Descendo pro solo. Dá para aproveitar? Dá. Não vai ficar numa condição ideal, mas é possível fazer o reaproveitamento. Agora, se tiver um segundo molhamento, aí você perdeu. É por isso mesmo que o plantio de algodão é feito, em termos de climatologia, com o princípio dele numa época mais úmida, mais chuvosa, e o final dele numa época de seca. Porque a seca vai favorecer a perda da umidade que a planta tenha. Pode chover até o momento de maçã mesmo. Abriu o capulho, não deve chover mais, tá? Como eu falei para vocês, a fibra ela tem algumas características, né? Em termos de comprimento nós já falamos, em termos de finura, espessura, aí sim é algo em torno de 1 milímetro, meio milímetro, não passa disso, é bem fino. As mais grossas são 2 milímetros. Em termos de maturidade de resistência, aí isso é mensurado lá no laboratório. Maturidade, não temos muito o que falar. Toda planta que já está em ponto de colheita já está com a sua maturidade de fibra. A fibra está bem coesa, bem ligada. E quando a gente vai para analisar a resistência, são máquinas que fazem o esticar da fibra, mas torcendo a fibra. Ela torce desse jeito e estica. Torce desse jeito e estica. E aí, dependendo do tempo de cisalhamento da fibra, a gente pode entender que uma fibra é mais resistente ou menos resistente. Mas, como eu disse, resistência e maturidade não são, talvez, 2 critérios muito adotados pelas empresas de fiação para pagar o produtor. A questão do comprimento e da espessura, sim. Muito mais o comprimento, eu diria. Por quê? Se você tiver uma fibra madura, e no campo ela estará madura, se tudo correr bem, a questão de comprimento, claro, você vai poder unir as fibras umas com as outras e pode gerar a resistência que você quiser. A espessura de linha que você quiser, não vai ter problema algum, né? Então a gente paga o produtor muito mais pelo comprimento. Então, como eu disse a vocês, a gente tem curta, média e longa. A curta, menos de 2 centímetros. A média, entre 2 e 7. E acima de 7, as longas. E em termos de ciclo, o ciclo curto, 3 a quase 4 meses ali, né? 120, 150 dias. O ciclo longo,
de 150 a 180 dias, pegando ali até 6 meses. O ideal é mais ou menos nessa faixa de 140, 150 dias. E o porte, geralmente, 90 centímetros. A fenologia, basicamente essa, demonstrada aqui para vocês, só para a gente entender o prazo de cada uma das fases, né? Para que a planta se estabeleça, eu levo mais ou menos 25 a 30 dias, tá? A partir do plantio, então, eu tenho a emergência por volta de 7, 8, 9 dias, e para que ela se estabeleça já como planta e não mais plântula, já emitindo o seu sistema radicular, se estabilizando a campo, leva mais ou menos 30 dias. A partir disso, nós temos a primeira fase vegetativa, onde eu tenho a formação das nossas folhas verdadeiras, até porque essas primeiras aqui, lembrem-se, são as folhas cotiledonares. Depois disso, de 60 a 70 dias, eu tenho o florescimento. Só que é o florescimento de acordo com a produção de gemas florais. Não se trata do florescimento pleno. O florescimento pleno, ele acaba acontecendo mais aqui, ó, 80 dias, 85 dias após o plantio, tá? Aí nós temos mais de 30, 40, podendo chegar até 60 dias, fase de maçã, e de 15, aqui tá 20, tá? Mas é de 15 a 30 dias, até 40 dias, a depender do caso, para o capulho perder a umidade e ficar com uma fibra mais amadurecida, tá? A condição de clima e solo, só para a gente poder avançar um pouquinho mais, aproveitando o tempo, é uma planta de clima tropical, inclusive ela foi encontrada pela primeira vez nos trópicos, né? Ela vai exigir o quê? Uma umidade no solo para germinação, início de desenvolvimento plantulário, período entre a formação dos primeiros botões florais e o início da abertura dos frutos, pensando aí em termos de umidade do solo, o quanto? De 60% a 70% da capacidade de campo. Tá? Em termos de milímetros que a planta precise para o seu ciclo como um todo, ela vai precisar ali de 800 milímetros, 900 milímetros, 1000 milímetros. É mais ou menos as mesmas exigências que a gente encontraria na cultura da soja. Só que, para a cultura da soja, ela pode vir distribuída praticamente o tempo todo. À exceção, logicamente, da fase de colheita, que você precisa ter uma perda de umidade para as máquinas poderem entrar e fazer a trilha da maneira mais correta. Aqui não. Aqui no algodão a gente precisa de água mais do princípio mesmo. E lá por volta de 60, 70, 80 dias, que é quando eu tenho botões florais até a abertura dos frutos, podendo chegar então a 120, 130 dias. Então, a faixa que de fato nós precisamos de água, se a gente pegar aqui o início mais a abertura das maçãs em capulhos, vai até mais ou menos 120, 130 dias. A partir dali, chuva zero, tá? Condição ideal, temperaturas altas por volta ali de 28, 29, 30 graus, 31 graus. Luminosidades elevadas, por isso que o algodão se dá muito bem mais próximo ali da faixa do Equador. E a umidade regular no solo, como eu disse, de 60% a 70% da capacidade de campo. E em termos de solos, que sejam solos mais areníticos, por conta de terem ali uma textura que permite uma boa porosidade, que seja um solo mais aprofundado, logicamente não compactado, e um solo mais bem drenado. Admite-se textura média, tá? Quando a gente fala em franco-argilo-arenoso, argilo-arenoso, já tá bom. Se for para solo muito argiloso, isso pode gerar um pequeno problema de concentração de umidade na superfície do solo. Aí nós temos a produção daquele microclima mais desfavorável, que pode, inclusive, gerar doenças fúngicas. A faixa de pH fica entre 55 e 65, ou 5,5 e 6,5 na escala mais comum. Declividades inferiores a 10%, mas é mais por conta de maquinário, tá? A gente pode cultivar algodão até 18%, aí com mais tranquilidade, acima disso já é impossível, mas o ideal, logicamente, é 10% para menos. E as altitudes inferiores a 1.500 metros. Por quê? Ele é extremamente exigente em oxigênio no solo, e também acima de 1.500 metros, a gente já começa a ter uma diminuição de temperatura.
A relação de altitude com oxigênio também é importante, porque quanto mais alto nós estamos, mais rarefeito é o oxigênio, mesmo na subsuperfície do solo. Então é importante frisar essa condição para que vocês tenham uma ideia mais clara de que altitude para algodão tem que ser para baixo de 1.500 metros. A nossa sorte é que o Brasil conta com um relevo que é raro você ter uma altitude acima de 1.500, 1.600, 1.700. Tem alguns casos particularizados, claro, mas não é a maioria dos nossos terrenos. Principalmente se você vai para o Cerrado, alguns casos sim, a altitude é 800, 900, 1.000 metros, mas a maioria dos casos é 400, 500, 600 metros, o que favorece bastante a condução da cultura. E aí a gente já chegaria na nutrição da planta, mas aí a gente já vai estar avançando demais aqui para a cultura do algodoeiro, né? Vamos só entender então a parte de caracterização da cultura, fenologia, caracterização edafoclimática, para a gente poder trazer a informação de nutrição da cultura na próxima aula. Até porque a gente já está chegando 9h20, né? Já são 1h10 de aula, só para a gente também respirar. Imagino que vocês tenham aula depois, ou atividades, né? Depois, então eu não vou querer abusar do nível de informações.